Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. E com esse cenário tão lindo de girassóis, que é uma planta interessantíssima, porque ela gira o seu caule sempre em direção ao sol. Todas elas giram o caule em direção ao sol para dar esse panorama maravilhoso. E é com esse panorama maravilhoso, olhando para o sol da justiça, o Filho unigênito de Deus, nós temos que nos lembrar desse amor maravilhoso. Ah, meu irmão, minha irmã, pense só nisso. Como girassol, olhe para Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça. E Ele prometeu que todo que crê nele vai ter a vida eterna. Medite nisso, pense nisso. Então vamos orar para que no estudo de hoje o Senhor possa nos falar, nos revelar, nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós como girassol viramos o nosso coração agora para Jesus Cristo, papai. Fala conosco através do teu Espírito, papai. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Então, como sempre, fazemos uma revisão e lembrando onde estamos morando, né? Por que estamos morando nesse planeta Terra? Né? Como nós viemos parar aqui? Por que acontece tanta coisa triste no meio de tanta coisa bonita que Deus criou? Por que tanta dor, tanta briga, tanta guerra? Por quê? Porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, você tem que entender que toda a humanidade estava em Adão. Toda a humanidade estava lá em Adão. Por isso, quando Adão pecou, o pecado passou para o mundo inteiro. Todos os que vieram de Adão nasceram em pecado. E todos pecaram, porque nós nascemos em pecado. Infelizmente, o homem amou mais a criatura do que a Deus, amou mais a sua esposa do que a Deus. E o pecado, então, entrou no mundo e todos os filhos de Adão e Eva nasceram em pecado. E o grande conflito para toda a humanidade, né? Diante de tanta dor, tanta tristeza, será que Deus me ama? Como esquecer que eles estavam nus, não se envergonhavam, mas quando o pecado entrou, eles ficaram envergonhados, se esconderam, e que o Senhor sacrificou um animal para cobri-los da sua vergonha, para mostrar a eles o quanto o Senhor nos ama, porque aquela cobertura, na verdade, era Jesus Cristo dizendo: eu vou cobrir vocês um dia de tudo que afastou vocês do reino de Deus. 4.000 anos depois, o homem esperando a vinda do Messias, surge um homem do deserto. Este homem chamava as pessoas ao arrependimento. Era João Batista. João Batista apareceu de repente e começou a anunciar que o reino de Deus estava próximo. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele tinha recebido a revelação de que o Messias estava entre eles, que o Messias iria começar a trazer o reino para esse mundo. E ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender é você reconhecer a sua natureza pecaminosa e que você precisa ser lavado por Deus para ficar limpo diante de Deus. E de repente surge o seu primo, Jesus, e ele já tinha recebido a revelação de que Jesus era o Messias. E ele então diz: mas eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Que coisa maravilhosa! Jesus nunca pecou.
Mas, assim como um dia ele diz que aquele que cresce nele deveria se batizar, ele se identificou com os pecados da humanidade e entrou na água e foi batizado por João Batista. Ele não tinha do que se arrepender, ele nunca pecou, mas se identificou comigo e com você. E ali estava iniciando a revelação do que ele passaria sendo batizado, não em água. E quando ele sai da água, ouve-se uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha, meu irmão, minha irmã, como é importante o batismo, como é importante crer em Jesus, porque quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. E essa voz que foi ouvida ali, quando Jesus saiu da água, com certeza ressoa do céu para mim e para você. Deus também disse: Este é o meu filho amado. Eu e você, porque cremos em Jesus, agora somos filhos de Deus. E João então passou a anunciar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, aquele cordeiro que cobriu Adão e Eva, sabe? Agora estava manifesto como homem para tirar o pecado que nos separou de Deus. E o Cordeiro de Deus andou por toda parte fazendo o bem, destruindo as obras do diabo e dizendo que ele existia desde sempre. Ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele dizia que veio do céu. Ele dizia que veio dar a vida para salvar os pecadores. Que coisa maravilhosa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Jesus cumpriu o que afirmou, deu sua vida pelos pecados de todo mundo. O pecado não pode mais separar o homem de Deus. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. O homem não pode ser mais condenado pelo pecado. Ele é condenado porque rejeita o sacrifício do único que pode salvá-lo, Jesus Cristo. Sim, Jesus foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte porque ele nunca pecou. Ele não podia ficar no túmulo. E deu essa ordem maravilhosa para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? A boa notícia da reconciliação a toda criatura. E deixou essa promessa maravilhosa: quem crer e for batizado será salvo. A única coisa que Deus quer é que você creia em Jesus e, crendo nele, seja batizado. O batismo é a forma que Deus encontrou de cada um de nós. Assim como Jesus entrou no rio e se identificou com os pecadores, ao entrar no rio, nós nos identificamos com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sim, batismo não é isso que muitos creem quando nascem, que leva a criança na igreja. Não é batismo. Isso, na verdade, é uma apresentação que os pais fazem a Deus. Porque batismo é para arrependimento. Como vai dizer para esse bebê: arrependa-se, arrependa-se? Não. Por isso, isso não é batismo. Batismo na Escritura é só para adulto que tem consciência de pecados e precisa descer às águas como um testemunho de que precisa do sacrifício de Jesus. Então, essa cerimônia que é feita muitas vezes, levando a criança na igreja, não é o batismo, são os pais consagrando o filho a Deus. Tanto é que na Igreja Católica, por exemplo, existe a crisma. É quando a criança já cresceu e ela é crismada, ou seja, ela é identificada com o verdadeiro batismo. Arrependei-vos, João Batista diz, porque está próximo o reino dos céus. Então, nenhuma criança, nenhum bebê poderia entrar no rio aí e ser batizado por João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, aí nós entendemos que o batismo é para aquele que já tem entendimento de que habita o pecado nele, que ele precisa do sacrifício do Cordeiro de Deus para ser salvo. E as pessoas entravam no Rio Jordão e eram batizados, confessando os seus pecados. Olha, se você ainda não foi batizado, isso é muito importante, viu? Reconheça diante de Deus que você pecou, que você tem a natureza pecaminosa, e na primeira oportunidade que você tiver, procure alguém como um testemunho e seja batizado. Então, batismo é uma identificação com Jesus Cristo. Batismo significa morte por imersão. Então, quando você é mergulhado na água, você está dizendo, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. E quando você sai da água, você crê que Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, Deus aceitou o sacrifício dele, estamos justificados diante de Deus. Então, o batismo é uma identificação com a morte e o sacrifício de Jesus no Calvário. Jesus falou sobre isso. Eu tenho um batismo, um outro batismo, e era a cruz. Era a cruz. Então, o batismo nas águas, você está dizendo, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Jesus ressuscitou por mim. Tão simples, tão importante o batismo. Muitos batizam porque vêm os outros batizando, então vão batizar também. Não, não é isso que Deus quer. Ele não quer que você entre na água seco e saia molhado. Deus quer que você entre reconhecendo como é maravilhoso o batismo, como um testemunho de que você crê que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus deu essa instrução maravilhosa, que quem crê seja batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus orientou isso em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é mais importante no plano de salvação? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem? Qual dos três é mais importante? Talvez você diga, Jesus é mais importante. Mas quem enviou Jesus foi o Pai. Se o Pai não tivesse dado o Filho, não havia salvação. E se Jesus não tivesse obedecido ao Pai, não teria salvação. E se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revelar Jesus Cristo, também não há salvação. Então, na verdade, todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são responsáveis pela nossa salvação. Isso é maravilhoso demais. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você, que não foi batizado ainda, se manifeste e deseje, porque eu, quando me converti, a primeira coisa que eu queria era ser batizado por livre e espontânea vontade minha. Não porque estava alguém mandando, não porque meu pai e minha mãe, não, eu queria ser batizado como testemunho da minha fé em Jesus Cristo. Então, no próximo estudo, se o Senhor permitir, nós vamos ver a segunda ordenança de Jesus, fazer discípulos. É isso que Jesus está chamando a mim e a você, para você aprender com ele e também fazer discípulos. Então, até o próximo